pessoal, em ordem? Hoje nós vamos continuar nosso estudo com um pouco sobre interrupções, ou sobre como funcionam interrupções na Nativa. Se vocês lembram de arquitetura de sistemas digitais, o que são interrupções? Interrupções são eventos que você precisa responder em software tão rápido quanto possível uma vez que eles acontecem. Só que o acontecimento deles é meio que esporádico, então você não pode ficar o tempo todo esperando já aconteceu, já aconteceu, já aconteceu. Um exemplo que eu dava para isso em arquitetura, na verdade, era a parte do telefone celular enquanto você estuda. Você tem duas opções. Ou você está estudando, lendo o seu caderno, e a cada 5 segundos você para de ler, pega o telefone e confere se ele está tocando, ou você bota o telefone no modo campainha e estuda tranquilamente, até que você ouve ele tocar. Você usa um sentido adicional do seu corpo para perceber que o telefone está tocando. Você não precisa verificar cada vez, mas assim que ele tocar, você paralisa o seu estudo e você tem o telefone. No caso de interrupções, a ideia é a mesma. O estudar é aquela tarefa de longa duração, aquela tarefa que demora mais tempo. Geralmente a gente faz isso na main. Então na main eu tenho processos de cálculo mais extensos, eu tenho coisas, por exemplo, leitura de arquivos, conversar pela internet, são coisas mais lentas. E eu tenho algumas coisas que são eventos mais pontuais, eventos mais rápidos. Por exemplo, eu quero mudar a largura de um pulso PWM para controlar um servo. Ou eu quero reagir a um botão que o usuário apertou enquanto o meu programa está fazendo um cálculo de simulação na main. Ou você quer receber um pacote que veio pela internet. Ou você quer gerenciar uma resposta em vez de tempo. Então essa é a ideia de interrupções. Ela é uma ferramenta para você gerenciar respostas a evento. O que você faz, na verdade, é que você programa o processador, você avisa para ele que você está esperando isso acontecer. E você diz para ele que, quando isso acontecer, me avise e chame essa função. O aviso é uma chamada de função que ele dispara automaticamente por hardware. Então, na Nativa, a gente tem um conjunto de interrupções aqui. Então, na Nativa, as interrupções são parte de um conjunto um pouco maior, mais abstrato, que ele chama de exceções. Se você abre um manual e procura processador Cortex M4F, modelos de exceção, aqui você vai ter a descrição de como é que trabalha o sistema de exceção. Então, na Nativa, quem gerencia para nós as interrupções é um bloco chamado de Nested Vector Interrupt Controller. Esse cara aqui vai receber sinais e eventos de diversos periféricos da placa e vai decidir qual parte do código ou qual função ele chama para responder aquele evento, ok? Então, uma coisa que é interessante aqui de lembrar é que interrupção, por definição, interrompe alguma coisa, só que você quer continuar aquilo depois. Então, ao interromper alguma tarefa, ao interromper a main geralmente, você tem que lembrar onde você estava para que você possa continuar. Esse processo de lembrar, no exemplo do livro, quer dizer que você tem que marcar a página. Então, antes de jogar o livro só na mesa, você tem que botar um marca-página para lembrar qual é que é o número da página que você estava, a parágrafo, a linha e a palavra, para que você possa continuar lendo ele depois como se não tivesse acontecido. Isso num processador se refere a salvar algumas variáveis, os registradores do núcleo, em um lugar que você possa usar para recuperar depois. Então ele fala aqui que o estado do processador é automaticamente gravado na pilha quando você entra em uma interrupção. Assim que existir algum evento que gera uma interrupção, o processador automaticamente vai salvar o estado, ele vai salvar os registradores para que ele possa recuperar depois. Da mesma forma, o estado também é restaurado da pilha automaticamente quando a interrupção acaba. Ou seja, assim que você acabar de atender seu evento, o processador vai pegar e vai restaurar de volta todas as variáveis que você precisava para continuar a operação que você tinha anteriormente. Outra palavra que é interessante aqui é a palavra-chave vector. Vector quer dizer vetorado, quer dizer tem um vetor. Um vetor, quando você desenha em papel, geralmente ele aponta para algum lugar, você representa ele como uma seta. Nesse caso específico, ele aponta aqui para mim, para minha função, ou para o código que eu quero que execute quando acontece algum evento. Então, esse vector de interrupção aqui, o vetor que eu tenho, é exatamente a mesma coisa que eu tenho como um ponteiro para a função em C. Então, o controlador de interrupções da Nativa, ele aceita ponteiros para a função para cada um dos eventos que ele pode responder. E você pode alterar esses vetores ao longo da execução do código. Os vetores estão numa tabela colocada em memória RAM, então você pode mudar eles sempre que você precisar durante o programa. Outro recurso interessante que eu tenho aqui na Nativa é chamado de tail chaining. Tail chaining é uma otimização que eu tenho quando duas interrupções acontecem juntas. No exemplo da cozinha, presuma que você estava lendo o livro, acontece um incêndio no fogão. Você tem que salvar o estado do livro para continuar depois, então você vai marcar a página e corre para apagar o fogo. Enquanto eu estava apagando o fogo, o micro-ondas termina. Não vou atender ele ainda porque ele é menos urgente, eu vou continuar apagando o fogo. Uma vez que eu resolvi o incêndio, eu tenho que restaurar o estado, porque acabou a interrupção. Então eu vou restaurar o estado do livro, eu vou chegar no livro e vou voltar a ler. Quando eu vou começar a ler, eu me lembro que o micro-ondas também apitou. Então eu vou salvar o estado do livro de novo e vou lá para o micro-ondas. Isso pode parecer meio ridículo, mas é o que muitos processadores faziam, porque do ponto de vista de hardware é mais fácil.
Ativa tem uma otimização, porém. Se você estava no incêndio gerenciando, você acabou de apagar o incêndio, antes de restaurar o estado, ela verifica se tem mais alguma interrupção pendente. Então, nesse caso específico, ela vai perceber que o micro-ondas está disparado e quer atenção, então ela não restaura o estado do livro, ela não volta a ler livro, ela salta direto da interrupção do incêndio para a interrupção do micro-ondas. Isso é o que chama de tail chaining. Você evita essa recuperação e salvamento de estado sem necessidade, tá ok? Você ganha alguns ciclos de clock nesse processo aqui também. Que é exatamente o que ele escreve aqui. Permite que você tenha interrupções back-to-back, sem o overhead ou sem a sobrecarga de salvar e restaurar o contexto sem necessidade, tá ok? Então, na ativa, nós temos um número relativamente grande de interrupções. São 106 diferentes fontes de eventos de interrupção que eu posso atender. Nós não vamos nem ver todos os eventos daquela disciplina, mas como a NVIC é um módulo bastante regular, todas as interrupções da hardware se comportam de uma forma muito semelhante. Então, depois que a gente aprender a atender a primeira delas, depois você saber que existe outro evento e vocês já vão saber automaticamente como tratar esse evento e como receber ele também, tá ok? Então, os níveis de urgência que a gente tem de interrupção são atribuídos na ativa na forma de 8 níveis de prioridade, que a gente pode atribuir aqui então a cada uma das fontes de interrupção que a gente tem no sistema. Uma coisa que acontece aqui por inativa e no ARM em geral é que a prioridade de interrupção não é um número cardinal, ou seja, não é prioridade 0, 1, 2, 3 até 7. As prioridades nativas são números ordinais, ou seja, o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, tá ok? Então, quando você tem uma prioridade que trabalha com número ordinal, aquela interrupção que tem prioridade 0 tem prioridade maior do que a que tem prioridade 1. Quer dizer o quê? Zeroésimo vai antes do primeiro. Primeiro vem antes do segundo, segundo vem antes do terceiro e assim por diante. Prioridade 0 é a máxima que uma função de usuário pode ter. O máximo de prioridade para ela é 0. Ele tem 8 níveis de prioridade diferentes, mas elas não são de 0 até 7 exatamente. Ele usa, na verdade, só uma parte de um número de um byte. As prioridades ativas vão de 0 a 255, só que só os primeiros 3 bits são implementados. É como se você contasse, por exemplo, um número decimal, prioridade de 000 até 999. Então você teria 1000 valores de prioridade diferentes. Só que você, na hora de ler, implementou só o primeiro dígito, só o dígito mais significativo. Então, por mais que você escreva um número entre 0 e 1000, só tem prioridade de 0, 100, 200, 300 que são diferentes. Então só tem 10 níveis diferentes. A ativa trabalha exatamente assim. Ela tem um byte para representar a prioridade, que quer dizer que é um número de 0 a 255, só que o que realmente importa são os 3 bits mais significativos. Ele usa isso, na verdade, para reservar o futuro. Então, mais tarde, se aparecerem máquinas mais novas, onde você precisa ter, por exemplo, 64 níveis de interrupção, elas não mudam de 0 para 64 agora. Ela continua de 0 a 255, só que ela tem uma granularidade melhor. Então ela pega agora os primeiros 5 bits da palavra, tá ok? Isso é uma reserva que ele deixa. É uma forma um pouco estranha de contar, mas é uma reserva que ele deixa. O número da prioridade, então, é um número entre 0 e 255, onde só quem importa, por enquanto, são os primeiros 3 bits. Ele também me aponta aqui para a tabela 2.8 logo abaixo, onde tem uma lista com todos os tipos de exceção da máquina. Interrupção é só um dos tipos de exceção. Geralmente a interrupção é mais ligada aos periféricos, por exemplo, um timer, GPIO ou uma porta serial, enquanto isso, as exceções são mais ligadas ao processador da máquina, por exemplo, ocorreu uma falha em memória ou ocorreu uma divisão por 0, tá ok? Uma coisa que é interessante comentar são os estados de exceção. Uma exceção inativa quer dizer que ela não aconteceu, o evento não aconteceu, então eu não tenho nada para fazer. Pendente quer dizer que o evento aconteceu, mas você ainda não começou a responder ele. Okay? O porquê você não começou a responder depende muito. Pode ser que você estava ocupado com outra coisa, com outra interrupção mais prioritária, ou porque você talvez não tenha programado a função que atende ele. Ele vai acontecer, mas ele não vai ser nunca atendido. Ele fica pendente por resto da vida. Ativo quer dizer que o evento aconteceu e está sendo respondido nesse momento. Isso quer dizer que o processador está nesse momento, com o evento ativo, executando o código da função que você programou para atender aquele evento. E por último, eu tenho essa condição aqui, onde um evento está ao mesmo tempo ativo e pendente. Quer dizer o quê? Eu recebi uma rajada, 2 eventos muito próximos um do outro, e o segundo evento chegou antes de eu acabar de responder o primeiro. Então, o primeiro evento chegou no sistema, estava pendente, né, entrou em pendência, o processador teve tempo de responder, entrou em ativo. Assim que ele entrou em ativo, você pode ter um novo evento chegando na forma dependente. Isso aqui se comporta mais ou menos como se fosse uma fila de 2 posições, só que ele tem um monte de probleminhas aqui. O terceiro evento sempre se perde, tá ok? E você tem uma restrição porque ele tem que ter tido tempo de entrar em resposta desse evento. Se você tinha outra sessão mais prioritária,
O primeiro evento que chegou vai estar em pendente ainda. Ele não teve tempo de responder porque a outra interrupção estava ativa. A mais prioritária estava ativa. E daí aquela mais baixa não conseguiu entrar na fila, tá ok? Então esse sistema aqui pode acontecer e ele pode te ajudar em alguns casos. Mas tem que tomar cuidado porque isso aqui tu só consegue confiar bem nele quando aquela interrupção tem uma prioridade mais alta que as demais, tá ok? Então mais aqui embaixo o que eu tenho são os tipos de exceção. Exceção no processador, ele diz qualquer coisa que não é a execução do código normal da main, tá ok? Reset aqui é a primeira exceção. A exceção mais violenta que você tem aqui é o reset. Isso quer dizer o quê? Se algum pulso elétrico da máquina veio de fora, acionou um botão, acionou aquele pino de reset e trouxe ele para o nível ativo, a máquina vai limpar e vai resetar. Não interessa o que você tenha feito no software, não interessa que mágica de configuração tu fez, ele reseta. Então essa função de reset é a exceção mais prioritária de todo o hardware, acima de qualquer outra coisa que você tem aqui. A próxima que eu tenho aqui é chamada de NME, ou Non-Maskable Interrupt. Ela é uma interrupção como as demais, só que esse nome Non-Maskable quer dizer que você não pode desabilitar ela, é impossível de você bloquear ela. Tem um pino chamado de NME também, se você dá um pulso naquele pino NME, ele sempre chama a função de interrupção. Você como programador tem a obrigação de especificar que função ele chama quando acontece a NME, porque você não pode bloquear ou não pode impedir essa função de acontecer. Diferente das interrupções comuns de periférico, que geralmente começam desligadas e você tem que pedir para ligar ela. A NME é impossível de desligar. Eu até agora não precisei usar a NME ainda até hoje, mas a ideia de NME ela é bastante histórica. Desde máquinas mais fundamentais, ela sempre vem como NME como sendo uma forma assim, abaixo do reset. Usos de NME, então, são coisas que você tem que são mais urgentes do que o hardware. Você não tem como programar o software para impedir isso aqui. Coisas que pode dizer aqui, por exemplo, são alarmes de temperatura. Imagina que você tem com uma máquina da Intel, por exemplo, um Turbo Boost. Se a temperatura da máquina começa a subir, você tem que chamar a função que ativa o cooler, porque senão a máquina queima, ela pega fogo. Então a NME você pode ligar, por exemplo, no sensor de temperatura interno da máquina, e ele vai ser chamado, não importa o que o resto do software fez, não importa que bobagem aconteceu no resto do programa. Se a temperatura passar daquele ponto, um sensor de hardware dispara uma NME e a NME vai acionar e vai corrigir a temperatura, vai ligar o cooler, tá ok? Então NME são para coisas muito urgentes que você não pode permitir que desliga. Uma coisa curiosa, porém, é que se você não vai usar a NME, você pode colocar ela como uma função vazia, que simplesmente não faz nada e retorna. Ela tem que existir, ela tem que ter uma função, mesmo que ela não faça nada, tá ok? A próxima que eu tenho aqui é chamada de Hard Fault. Hard Fault é alguma exceção muito bruta de hardware, alguma cagada muito grande aconteceu na máquina aqui que ele não conseguiu responder com nenhum dos outros mecanismos menos severos. Ele vai acontecer com esse sistema Hard Fault. Esse cara aqui também não tem como ser desligado. Ele é um cara só para emergências, aconteceu um erro muito grave no hardware, ok? Outra coisa curiosa também é que as exceções aqui não respeitam as das regras de prioridade. Por exemplo aqui, Hard Fault tem prioridade fixa de -1. Isso quer dizer o quê? Como é um número ordinal, -1 é mais prioritário do que 0. Então, -1, que é pela Hard Fault, ainda é mais alta do que qualquer interrupção que você possa programar no teu código. Se acontecer uma falha de hardware, ela é mais importante do que o teu código. Até porque provavelmente foi o teu código que causou a falha de hardware. Da mesma forma, a NME também tem prioridade fixa de -2. Então o que se espera de você na verdade é que como a NME é uma interrupção que você não pode bloquear, nas 10 linhas de código dela, você tome o máximo de cuidado possível para que não tenha nenhum erro. Porque se tiver um erro aqui, você não tem como resolver mais nada no programa, tá ok? Então não tem como se defender de um erro na NME, tá ok? O próximo que eu tenho aqui é chamado de Memory Management Fault, quer dizer o quê? É uma falha em gerenciamento de memória. Isso geralmente significa que o teu processador ou programa tentou acessar ou uma parte que não devia da memória, ou tentou acessar alguma parte da memória de uma forma que ele não devia acessar, tá ok? Geralmente o sistema usa isso aqui quando tem proteção entre tarefas. Por exemplo, você tem dois programas diferentes em memória protegida e um programa não deveria poder modificar as variáveis do outro programa. Então isso é uma falha de memória, Memory Management Fault. Você também tem nesse caso específico o que chama de Execute Never, quer dizer, alguns blocos de memória que nunca devem ser executados. Se você lembra de uma memória ativa, você vai lembrar que o endereço é 32 bits, então eu tenho o equivalente a 4 GB de espaço de memória, mas nem todo esse espaço está preenchido. Eu tenho um pedaço que é flash, eu tenho um pedaço que é RAM e eu tenho um pedaço que são meus periféricos, ou as variáveis que controlam os meus acessórios da ativa. Execute Never é um bloco de memória que diz nunca execute. Por que isso?
Porque não faz sentido você tentar executar registradores da placa, por exemplo, executar dados do periférico como se fosse programa. Os dados do periférico são variáveis de controle dele, não são instruções. Então, se o teu processador tentar executar código, se o PC apontar para aquela memória, tu vai ter o que chama de Memory Management Fault. A outra forma que você pode causar uma falta de memória é quando um código erra um ponteiro e tenta ler ou gravar uma variável fora de um espaço de memória que você protegeu para ele. Nem sempre você usa as proteções da memória, mas quando você usa, se acontecer esse erro, o hardware detecta que aquela função não devia estar sendo naquela memória e vai gerar uma falha de memória aqui para você. Então, nessa sessão, o teu código pode decidir o que faz, se autoriza aquele acesso temporariamente ou se ele encerra aquela tarefa porque percebeu que aquilo era um erro. Outra falha que eu tenho que é mais ou menos semelhante é a falha de barramento, bus fault. Okay? Essa falha aqui é um pouquinho diferente, porém, porque ela se refere a espaços de memória que não foram definidos. No caso da Ativa, eu tenho um espaço de 4 GB, mas eu tenho só 1 MB de flash e um quarto disso em RAM. Então, todo o resto da memória, todo o resto do espaço está vazio. Se eu tentar ler ou gravar valores nesse espaço vazio, não faz sentido. Isso provavelmente é um erro do código, então ele gera para mim uma bus fault. De novo, aqui a tua função que gerencia esse bus fault pode decidir o que fazer com isso. Você pode emular algum periférico virtual ou você pode desistir da função e reiniciar tudo porque aquilo é um erro. Então, bus fault detecta que houve um acesso a uma parte ilegal do barramento e como tratar isso você é quem decide na tua rotina, tá ok? O próximo que eu tenho aqui é chamado de falha de uso. Falha de uso é mais relacionada ao código numérico das instruções. Como a Ativa é derivada do ARM Cortex-M4F, ela usa números de 16 bits para codificar qual é a operação que ela tem que realizar. Mas nem todos os valores desse número são representativos de alguma instrução codificada. Então, se você tiver algum valor numérico em alguma instrução da Ativa que ele tenta executar e ele vê que essa instrução não é uma instrução de ARM Cortex-M4F, ele vai disparar uma falha de uso com instrução indefinida. Ele vai chamar a função da exceção e vai dizer, foi essa instrução desse endereço que deu o problema. Nessa hora, você, no teu programa, pode decidir se isso é um erro, eu devo começar tudo do zero, porque eu presumo que está corrompida a memória, ou você pode tentar fazer algo como compatibilidade. Por exemplo, se era uma instrução do Cortex-M7 que eu não tenho no M4F. Você pode ver qual é a instrução, emular o comportamento dela e retornar para o programa para que ele execute como se nada tivesse acontecido. Tá ok? Outra coisa que também pode acontecer aqui é uma tentativa de acesso a uma instrução desalinhada. Na Ativa, você usa 16 bits para representar a instrução e são 2 bytes. Então os códigos de instrução sempre são colocados na memória em posições múltiplas de 2 bytes, ou seja, sempre em posições pares. Você pode, porém, criar um ponteiro ímpar ou acessar sem querer uma variável que tinha um número ímpar achando que era um ponteiro para uma função. Você pode criar esse ponteiro, mas quando tentar chamar ele, o ARM vai tentar ler uma instrução de um endereço ímpar e ele sabe que isso é inválido. Então, nesse caso, ele vai chamar a rotina de falha de uso, avisando para você que houve um acesso de endereço desalinhado. E aí você decide o que fazer. Geralmente é reiniciar e começar tudo de novo, tá ok? Outra forma de interrupção de uso também tem aqui é uma exceção configurável. Você pode programar o hardware para gerar exceções de uso quando você tem, por exemplo, acesso a variáveis desalinhadas ou quando você tem divisões por zero. Divisões por zero em float nem sempre são erro. Divisões por zero em float podem dar mais e menos infinito, porque a variável float tem uma codificação, ela tem valores específicos da variável que podem representar a ideia de mais e menos infinito. Divisão por zero em inteiro, por outro lado, você não tem uma representação de infinito, então ela geralmente vai ser um erro mesmo. A outra informação que eu tenho aqui é chamada de Supervisor Call, ou SVC. Supervisor Call quer dizer que eu estou chamando um supervisor. Então, geralmente você vai usar essa nativa quando você tem algum sistema operacional. Geralmente o que eu trabalho aqui é uma forma de comunicação entre o sistema operacional e uma tarefa menor que está rodando. Quando você tem um sistema operacional, você pode programar para que partes do código não tenham acesso, por exemplo, a periféricos ou a memória como um todo. Então, se essa parte do programa quer se comunicar com outras partes do programa, ela não pode gravar variável diretamente, mas ela pode pedir para o sistema operacional gravar variável. SVC é uma forma que as funções em código protegido têm de pedir coisas para o sistema operacional. Geralmente, porém, a gente não implementa SVC diretamente. O que a gente faz é a gente pega funções ou bibliotecas de um sistema operacional e elas usam SVC para comunicação entre elas. Por exemplo, se você cria um programa no teu PC que faz um printf, o teu printf não escreve na tela diretamente, porque o teu programa não tem acesso para isso. Só quem pode fazer isso é o sistema operacional.
Então, quando o teu programa chama printf, o teu programa chama, na verdade, printf e depois dele uma chamada de supervisor para pedir para o sistema operacional botar aquele texto na tela, tá ok? Então, essa SVC que você tem aqui é o furo que você tem, é por onde você tem o acesso do programa protegido para o sistema operacional pedir para fazer alguma coisa, tá ok? Outra ação que eu também tenho aqui é chamada Debug Monitor. Quando você conecta a Cativa e grava um programa, você tem a opção de rodar ele linha por linha, observar valores variáveis e alterar variáveis através do Code Composer Studio. Todas as operações de modificação do programa depois que ele está em execução são feitas através do Debug Monitor. Você pode inclusive programar qual é a prioridade dele para que ele não interrompa ou não atrapalhe código que você tem, eventos que tu tem que rodam em outras sessões, tá ok? Então, Debug Monitor é quem vai fazer a comunicação entre a Cativa e o Code Composer durante a depuração, tá ok? PendDSV é uma interrupção um pouquinho diferente porque ela não vem de alguma exceção, mas ela é pendable, quer dizer que ela pode ser feita pendente por algum evento de software. Você pode, por software, tornar essa exceção pendente. Você pode, por software, pedir que ela aconteça. Geralmente, PendDSV é usada aqui para você executar tarefas de baixa prioridade, mas que você decidiu que tinha que executar aquilo enquanto estava numa tarefa de alta prioridade. Então, por exemplo, enquanto você estava apagando o fogo do fogão, tu viu que a parede estava suja. Mas tu não vai limpar ela agora, porque o micro-ondas tem coisa para fazer ainda. Então tu faz o quê? Você vai dizer que limpar a parede está pendente. Eu tenho alguma coisa que tem que ser feita ainda. Ele vai marcar pendente, que falta uma coisa para fazer. Só que assim que você acabar de apagar o incêndio, vai fazer tail chaining e volta para o micro-ondas. Quando ele acabar o micro-ondas, antes de ir para main, ele vai ver que tem mais uma pendente, faz mais um tail chaining para PendDSV e executa ela. É uma mecânica meio bizarra, mas ela é bastante útil. Outro exemplo então para vocês. Suponha que você está medindo a forma de onda senoide da rede elétrica a 48 kHz, quer dizer, 48 mil pontos por segundo. Então, essa interrupção de 48 kHz é muito rápida. Ela tem que ser de alta prioridade, senão você perde um ponto. E a cada um ciclo inteiro, tu quer calcular o RMS dessa onda. Só que calcular o RMS é uma integral, ou um somatório grande, e ele vai demorar. Ele vai demorar o suficiente para você provavelmente perder uns 3 ou 4 pontos da senoide da frente. Então o que você faz? Assim que você medir um ponto da senoide e você contou que eu já tenho um ciclo inteiro, você dispara uma interrupção com uma pendente e nessa pendência é que você faz o cálculo do RMS. Como você criou o software, tu sabe que tu só vai disparar a pendência 60 vezes por segundo. Então, por mais que PendDSV seja algo mais lento, ela não vai interferir com a interrupção rápida de 48 kHz que faz a amostragem da senoide. Esse cara aqui é isso que eu estou falando. Ele geralmente é para resolver alguma coisa lenta que você decidiu que tinha que fazer enquanto tu estava fazendo algo mais urgente. Tá ok? O próximo que eu tenho aqui é o SysTick. Tick tem a ver com um relógio. Tic-tac, tic-tac. E ele é a marca de tempo que eu uso para controlar o resto dos tempos do meu software. Quando você tem um programa um pouco maior, começam a aparecer muitos timers que você precisa, muitos delays ou muitas medições de tempo que não tem uma resolução muito alta, mas que tem uma quantidade grande de medições. Por exemplo, você precisa de um delay de 2 segundos para ligar uma lâmpada, você precisa de um delay de 5 segundos para controlar um aquecedor, tu precisa de um delay de 10 segundos para esperar a partida do motor, você precisa de vários delays de 1 minuto para controlar pacotes de rede que estão circulando agora. Então, você começa a ter muitos pacotes de tempo para esperar. E você não tem timers suficientes no hardware. Então você precisa de uma forma de contar esse tempo por software. SysTick, então, é quem vai gerar para mim o incremento. É frequente o pessoal usar 10 milissegundos, 1 milissegundo ou até 0.1 milissegundo de acordo com o teu sistema. Ele gera interrupções para ele mesmo e nessa interrupção o software lê uma tabela. Ah, para esse faltam 50 ticks, para esse faltam 20 ticks, para esse faltam 10 ticks. E a partir disso, ele vai decidir que funções ele chama daqui. Então, SysTick é um mecanismo que a gente tem aqui para gerenciar diversas contagens de tempo por software. Timers de menor resolução, mas que você mantém uma grande quantidade, todo mundo rodando por software. Quando você usa um sistema operacional, geralmente o próprio sistema operacional implementa a função SysTick, que permite que você crie, por exemplo, chamada de delay no teu código, mas um delay inteligente. Que quando você chama ele, ele libera o processador e só continua na hora que aquele delay expirar, tá ok? E a última que eu tenho aqui então são minhas interrupções, ou seja, as minhas exceções que vêm de algum periférico da placa. Por exemplo, um pino mudou de estado, um timer estourou ou um valor chegou pela porta serial para comunicar comigo agora, tá ok? Durante a maior parte do tempo a gente só vai precisar mexer nas IRQs na interrupção normal.
As demais tu pode mudar também, à vontade, tá ok? Mas aí depende um pouco mais da aplicação, depende um pouco mais do teu problema decidir o que quer fazer com elas. E logo mais abaixo tem a tabela 2.9, que lista para mim todas as 116 possíveis fontes de exceção que eu tenho na ativa. Note aqui que ela dá para mim também o número do vetor, quer dizer, a ordem que ele está na tabela, e eu tenho aqui a posição na memória específica aonde fica cada vetor, quer dizer, a posição na memória aonde eu tenho os ponteiros para as funções. Não onde são as funções, mas onde eu tenho que gravar o ponteiro da função. Eu vou ter aqui, nos vetores de 0 até 15, as exceções, quer dizer, aquelas partes internas do hardware, como a NMI e como a exceção de hard fault. De 16 em diante, eu tenho interrupções. Pode ver aqui no começo que eu tenho interrupções para portas, para GPIO, eu tenho interrupções de porta serial e mais aqui embaixo eu tenho interrupções específicas para controlar meus timers. Então eu vou ter fontes de interrupção para cada um dos periféricos aqui. Então, decorar aqui qual é que é o número do vetor ou qual é a posição dele na memória não é útil para nós, porque no TiVoEro eu tenho funções de conveniência que me permitem definir qual é a função que deve ser chamada quando eu tenho uma interrupção da porta A, por exemplo. Se você quer ler um pouquinho mais sobre interrupções, podem ler o resto do capítulo e vão achar inclusive exemplos sobre como opera a parte de tail chaining e como configura a parte de prioridades. Agora a gente então para um exemplo, um timer 0 para interrupção para nós. Antes de ir para o TiVoEro configurar, porém, eu queria mostrar mais uma coisinha aqui, que é a parte de registradores do timer. Então, se eu acessar aqui, timers, registradores, eu vou ter alguns CDs aqui que me importam. Então, esse aqui é o GPTM, quer dizer, General Purpose Timer Module Interrupt Mask Register. Quer dizer o quê? Ele é uma máscara que decide mostrar ou não mostrar, na verdade, observar ou não observar algumas possíveis fontes de interrupção. Quando você tem nativa no datasheet descrição de registradores, ele sempre vai ter esse quadro aqui no meio. Esse quadro representa os bits daquela palavra. Nesse quadro tem algumas coisinhas que são importantes aqui. Esse número em cima de cada bit é a posição dele na palavra. 31 quer dizer o bit mais significativo, 0 é o bit menos significativo. O valor aqui dentro que eu tenho é o nome daquele bit ou o significado dele. Esse cara aqui, por exemplo, é reservado. Esse cara aqui é TAMIM, tá ok? Então cada bit tem um nome, cada bit representa um valor diferente, tá? Embaixo da tabela eu tenho esse nomezinho aqui, RO. Bits que são RO são somente leitura, eu só posso ler ele. Bits que são RW, eu posso alterar uma configuração por software. Então eu posso ler um valor dele, saber como é que ele está, mudar o valor e gravar de volta, como eu quiser, tá ok? Esse número que tem aqui embaixo, aqui, além de baixo, é além de reset. Isso quer dizer o quê? Quando você usa um reset da ativa, você aperta o pino de reset ou você liga a placa, qual é o valor inicial daquele bit. Então essa linha bem de baixo me dá o valor inicial de cada um dos bits dessa palavra. Na verdade, 16 bits aqui, mais 16 aqui, para completar a palavra inteira de 2 bits, tá ok? Então isso aqui é um quadro resumido do que tem na palavra. Então abaixo do quadro eu tenho uma tabela que descreve cada bit mais especificamente. Por exemplo aqui, no campo 31 a 14 eu tenho os campos reservados, somente leitura, com valor inicial 0. E esses caras aqui são bits reservados. Reservados quer dizer que eles não estão em uso ainda, então eu talvez não tenha nem flip-flop ligado nele. Por consequência, eu não tenho capacidade de gravar valores ali. Então o software não deve depender deles, porque aquele valor talvez venha 0, talvez venha 1. Ele não é nem sequer um aleatório confiável, ele só é um valor desconhecido, tá? E também, se você quiser manter compatibilidade, por exemplo, se quer que o teu programa rode uma placa ativa mais nova, você não deve alterar o valor de bit reservado, porque versões mais novas podem usar esses bits para guardar outras informações. Então, se você vai modificar, por exemplo, esse bit aqui, eu quero colocar 0, você tem que ler o registro inteiro, fazer uma end com uma máscara que só tem esse bit em 0. Todo mundo fica como estava, esse cara cai para 0 e você grava de volta. As funções do TiVoEro já fazem isso para nós, então, pelo menos assim, é só saber que isso existe, tá ótimo, tá? Então, para cada bit aqui embaixo, o que eu tenho é uma interrupção diferente. No bit 13, por exemplo, o que eu tenho aqui é DMA BIM. Esse cara aqui é DMA Interrupt Mask. Interrupt Mask ele é quem mascara a interrupção. Quando o valor está em 0, ele está mascarado, tá ok? A interrupção não vai acontecer. O evento acontece, mas ele não gera a chamada de função de interrupção para nós. Quando o valor está em 1, daquele bit específico, aquela fonte de interrupção está habilitada. Isso aqui se repete para cada uma das fontes que eu tenho aqui embaixo dentro do timer, tá ok? Um evento que me interessa aqui é o bit 0, TA, TO e M, que é um bit leitura e escrita, reseta em 0 e se chama de GPTimerA, Timeout Interrupt Mask. Timeout é o fim da contagem, ele acabou a contagem. Bateu em 0 quando decrescente e bateu no máximo quando está crescente, tá ok? Esse cara, de novo, pode ser 0 para desligado ou pode ser 1 para ligado. Então, todas as interrupções ativas são gerenciadas por registradores desse tipo aqui. Desse tipo chama de alguma coisa IMR sempre, tá?
Além do IMR, eu tenho mais dois cadenas que me importam. Notem que no IMR eu estou criando a máscara de dizer quem pode gerar interrupção. Quais são os eventos que eu estou observando e que eu quero que chame o vetor de interrupção. Tá, ok? Aqueles que estão em zero estão desabilitados e não vou chamar o vetor. Aí eu tenho aqui, ó, GPRIS, Raw Interrupt Status. Raw Interrupt Status quer dizer estado de interrupção bruto. Isso quer dizer detecção de evento. Vai ter o mesmo quadro e vai ter aqui embaixo a mesma tabelinha definindo cada bit. De novo aqui, ó, TORIS, então vamos ver lá o bit 0, TORIS. Timer A, time out, Raw Interrupt Status. Tá? Interrupt Status quer dizer aconteceu ou não aconteceu. 0 quer dizer timer A não teve timeout. 1 quer dizer timer A teve timeout. Note, porém, que o timer A teve timeout não quer dizer que ele gerou interrupção, porque ainda depende da máscara. Então, o timeout acontece, ele registra aqui, mas não necessariamente ele vai chamar o vetor ainda. Depende de você habilitar ou não. Depois dele que eu tenho aqui é o próximo, que é o GPTM Masked Interrupt Status. Como eu tinha o RIS, esse aqui é o MIS. Tá, ok? Esse cara aqui de novo, bem semelhante o campo dele. Lá no bit 0 tem o TOMIS, vamos ver o bit 0 que faz. T0MS quer dizer o quê? Timer A, Timeout, Masked Interrupt. Tá? Esse aqui é Masked Interrupt Status. Esse cara aqui fica verdadeiro se e somente se a interrupção aconteceu e a máscara está habilitando. Veja aqui, ó, o valor dele 1 quer dizer que uma interrupção de timeout por timer A aconteceu e não estava mascarada. Tá? Então, decorar todos esses bits não interessa muito para nós. O que interessa para nós lembrar aqui é que na ativa sempre tem 3 registradores que comunicam as interrupções. Um deles vai sempre ser alguma coisa IMR, quer dizer Interrupt Mask Register, que é quem configura se pode ou não acontecer. Ele é uma máscara que decide se aquele evento deve gerar uma interrupção. O próximo que eu tenho aqui é o RIS, é alguma coisa RIS, quer dizer Raw Interrupt Status. Raw Interrupt Status quer dizer que o evento aconteceu ou não aconteceu, independente da máscara. E por último que eu tenho aqui, é alguma coisa MIS, quer dizer Masked Interrupt Status, que esse cara aqui só vai ter o bit verdadeiro quando aquele evento aconteceu e a máscara está habilitada para gerar interrupção. Tá? Então por que isso é importante? Porque aqui a gente tem um conjunto de diversos eventos que podem gerar uma interrupção para o timer. E nem sempre os vetores correspondem um para um com esses eventos. Às vezes eu tenho um vetor, por exemplo, que é compartilhado para 4 eventos. Então qualquer um desses 4 eventos vai chamar a mesma função. E dentro da função eu vou ter que fazer um if para decidir se foi o 0, se foi o 1, se foi o 2, se foi o 3. Ok? Então o que acontece aqui? Pode acontecer ao longo do teu software, se você fica ligando e desligando possíveis fontes de interrupção, que um evento aconteça com a máscara desabilitando. Mas você tem esse vetor compartilhado. De repente, por mais que esse cara está mascarado, esse aqui ainda chamou a mesma função. Na função, você tem que tomar cuidado que esse aqui agora está mascarado e não pode ser gerado interrupção. Então eu não tenho que atender ele agora. Eu tenho que atender esse cara aqui, que é quem de fato gerou interrupção. Na interrupção, então, tu sempre usa o status mascarado para evitar que você leia eventos que não podiam ter gerado interrupção. Você sempre quer ler o mascarado na interrupção. Na main é outra figura. Porque se o evento estava com a máscara habilitada, tá, okay? Então ele vai gerar uma interrupção e a main não tem nem tempo de perceber ele. Porque assim que o evento acontece, a main é paralisada. Então, se você quer perceber se algum evento aconteceu na main, tu quer usar o registro raw. Se você quer perceber se um evento aconteceu na interrupção, você vai usar o registro mascarado. Tá, ok? Essa é a diferença que tem. Então agora a gente continua pelo TivaWare.